Medicina em Destaque é um oferecimento de Hospital Vida, humano por natureza. Olá você que nos acompanha aqui na TV Mar, no canal 525 da NET, você que nos acompanha através do seu celular, né, nas redes sociais, no YouTube. É um prazer imenso, estamos aqui com mais um programa Medicina em Destaque. Programa este, como sempre afirmo e reafirmo, está aqui para oferecer informações e curiosidades acerca da nossa ciência milenar, a medicina. Trazemos convidados especiais e convidadas especiais, pessoas que fazem da sua profissão um hino sagrado em defesa da saúde e em proteção da vida. Especialistas que vêm aqui, eles trazem e só para você estas informações necessárias para que nós possamos também multiplicar estas mesmas informações com mais cientificidade. No programa de hoje nós temos a doutora Cláudia Pinto, que é ginecologista, e ela vem falar aqui sobre uma patologia. Nós sabemos muito bem que nós passamos o Outubro Rosa, nós estamos no Novembro Azul, mas nada obsta que possamos incluir no programa desse mês uma patologia que é comum entre as mulheres, e só as mulheres as possuem, mas precisam de uma compreensão daqueles homens que fazem parte da vida desta mulher. Então, nós estamos aqui para falar sobre endometriose. E com mais propriedade, a nossa entrevistada de hoje é a doutora Cláudia Pinto, que é ginecologista. E já agradecemos por subtrair do seu horário, da sua agenda, este momento para estar aqui conosco, passando essas informações para vocês. Doutora Cláudia Pinto, muitíssimo obrigado por aceitar o nosso convite e estar aqui no dia de hoje. É isso, muito bom dia, né? Quero agradecer mais uma vez de estar aqui nesse programa. Inicialmente, bom dia para os telespectadores também. E hoje a gente vai abordar um tema bastante importante, principalmente na área ginecológica, que é a endometriose, né? Então, a endometriose hoje, ela afeta em termos de 40% a 50% da população feminina e hoje é um dos grandes destaques, né, nos nossos consultórios, em virtude de uma gama de sinais e sintomas e complicações que podem aparecer durante a vida reprodutiva feminina, tá? Então, a endometriose hoje é uma patologia que vem se agravando cada vez mais. Isso em virtude das pacientes não procurar o seu ginecologista inicialmente, porque a endometriose tem vários sinais e sintomas que a paciente ela pode desenvolver e até mesmo complicar a vida reprodutiva. Então, hoje a endometriose é uma patologia que afeta principalmente a idade reprodutiva feminina. Então, naquelas pacientes que querem ter filhos, as pacientes que começam a ter uma atividade sexual, ela pode ser afetada pela endometriose. Então, hoje, o que é a endometriose, né? Numa linguagem simples, tá? E a gente aborda a endometriose como se fosse uma implantação do endométrio. O que é o endométrio? É aquela camada interna do útero que ela descama ciclamente durante a vida reprodutiva, então chamada de menstruação. Então, essa é como se fosse uma menstruação retrógrada, ou seja, além de ter uma menstruação normal, esses focos de endométrio, ele pode fazer um retorno através da tuba uterina e implantar em várias cavidades abdominal. Para ilustrar, vou pedir para o Josiel colocar até uma foto inicialmente, Josiel, ver se não chegou a foto, nem um vídeo. Tá bom, então vai chegar daqui a pouco. Então, a endometriose, como eu já havia explicado, é como se fosse uma menstruação retrógrada, ou seja, parte do endométrio ele descama e parte do endométrio ele faz com que haja uma implantação fora da cavidade uterina. Certo. Então, a endometriose ela pode ser implantada em vários locais que não seja a parte uterina, ou seja, ela pode se implantar fora do útero, pode se implantar nas tubas uterinas, ela pode implantar na cavidade abdominal, pode localizar no ovário. Então, esse sangue, que além de descamar, né,
vir como menstruação, ele pode se implantar nesses locais, provocando processos inflamatórios. Só para dar uma explicação para o nosso telespectador, vejamos o seguinte, dentro das camadas do útero tem uma camada interna. Quando é no período menstrual, esse chamado endométrio, ele aumenta, né, esperando um óvulo que, se for fecundado, forma o ovo e ali vai desenvolver a criança. Isso, então na fase da fecundação, o que é que ocorre? Esse endométrio, ele hipertrofia, ele fica um pouco mais inchadinho. Então, quando não há nidação, ou seja, quando não há uma implantação do óvulo, ocorre a menstruação. A menstruação, descama. Mas parte dessas células são... Isso, parte dessas células, ela pode voltar retrogradamente para a cavidade abdominal. Pode se implantar na tuba uterina, pode implantar no ovário, pode implantar no intestino. Então, hoje ninguém sabe quais são as causas dessas algumas células implantar nessa localidade. Alguns estudiosos evidenciam que pacientes que têm útero retrovertido, pacientes que têm alguma alteração inflamatória, pode ocasionar a endometriose, pode desenvolver endometriose em um momento reprodutivo. É por isso que a endometriose hoje, ela pode iniciar de uma maneira insidiosa, como bem pode iniciar de uma maneira mais dolorosa. É por isso que pacientes que têm dor pélvica, pacientes que têm irregularidade menstrual e até infertilidade, é bom procurar saber o mais precocemente possível se a paciente ela tem alguma causa, algum sintoma que venha a ter algum indício de endometriose. E quais são as características, né, dessa sintomatologia? Como é que vai diferenciar por uma cólica? Geralmente, uma menstruação ela é acompanhada de uma cólica, etc. Como é que começa a se pensar e quando se deve procurar a ginecologista assim, para esse diagnóstico mais específico? Então, a endometriose ela tem vários e vários tipos de sintomatologia. Tem pacientes, às vezes, que não sentem nada. E a gente sabe que ela tem endometriose por uma simples rotina médica. Mas tem que ficar de olho, geralmente, naquelas pacientes que têm dismenorreia cada vez progressiva, ou seja, a dor pélvica durante a menstruação, ela tem um grande aumento gradativo, ou seja, cada vez mais a paciente ela vai tendo dor durante a menstruação, ou seja, a dor ela é progressiva. Tá? Então, a paciente ela vai sentindo aquela sintomatologia. Tem pacientes que vão até parar em hospitais, né, com tanta dor. Então, ela pode iniciar de uma maneira insidiosa e essa dor ela pode ser progressiva. Pacientes também ela pode ter, além de dor, né, durante o processo menstrual, que é uma dor gradativa, ela pode ter dispareunia, que é aquela dor durante o ato sexual. A paciente ela sente muita dor, principalmente se ela tiver relações sexuais antes do processo menstrual ou após o processo menstrual, porque a endometriose ela causa um processo inflamatório, porque a dor ocorre durante a menstruação, porque os focos de endometriose eles sangram. Certo. Então a paciente ela sente dor. Então quanto mais sangra, mais vai ser a dor, mais vai ser o processo inflamatório. Então, a paciente, ela sente dor durante o ato sexual. A paciente, ela pode ter irregularidade menstrual. Né? Muitas pacientes têm irregularidade menstrual, mas isso não é um sintoma bem característico da endometriose. O sintoma mais característico da endometriose seria a dor realmente progressiva. E tem outras pacientes também que, às vezes, não têm sintomatologia, mas ela tem problemas de infertilidade. Certo. Chegou a foto que nós tínhamos pedido? Então, aqui a gente vai explicar quais são os focos principais de endometriose. Só que aqui nessa foto, ela só está mostrando os focos de endometriose no local de útero e ovário, mas ela sim pode também ser implantada em região abdominal, ou seja, intraabdominal, retrouterina, em região de bexiga, em região de intestino. Então, as pacientes, ela pode ter cólicas, ela pode ter constipação intestinal, ela pode ter flatulência. Então, tem várias e várias características que pode ocasionar, pode evidenciar que essa paciente, ela tem um grau de endometriose. Então, a paciente ela vai sentir muita cólica, dor vaginal durante o ato sexual, tá? A paciente, ela teve dor
pélvica contínua, né? Que eu já ouvi falar do dor pélvica contínua. E isso incomoda bastante, né? Isso incomoda bastante. E principalmente na relação com o trabalho, né? Às vezes Isso afeta a maioria das pacientes na idade reprodutiva e principalmente em pacientes que trabalham muito, né? Isso aí realmente afeta bastante, né? Porque é uma dor que às vezes as pacientes, ela não trabalham, ela se ausenta muito do trabalho, então afeta muito tanto a vida reprodutiva como a vida profissional. Então, essa dor, ela é muito, muito insidiosa, essa dor, ela provoca bastante complicação. Então, a gente vai assistir a paciente de uma maneira completa, para que a paciente ela seja mais assistida, entendeu? Porque são pacientes que, às vezes, ela tem um quadro psicológico bastante alterado por essa dor. Sim. Então, essa dor de maneira progressiva, a dispareunia, a maioria da dispareunia ocasiona que há algumas brigas, né, com o marido, né, o marido às vezes não compreende, né, então, assim, é uma das causas também de atrito entre a família também, entre o cônjuge, então a gente vai ter que assistir bem essas pacientes. Eu tenho uma paciente que ela é portadora de endometriose e ela espontaneamente, quando eu falei que ia ela entrevistar, ela queria contar um pouco da história dela. Um pouco da história dela. Deixa assim o primeiro vídeo. Vamos lá. Olá, bom dia. Eu me chamo Surama, tenho 29 anos, sou portadora de endometriose profunda. Já fiz várias cirurgias. Em uma delas, fiquei usando sonda de demora por quase um ano. A última cirurgia que eu fiz tem 5 meses, quase 5 meses, né? Então, já fiz várias cirurgias, onde nessa última cirurgia eu retirei as trompas e o ovário esquerdo e uma parte do ovário direito. Então, eu venho sofrendo, né? Após essa cirurgia. Olha aí. É um quadro. Isso aí é um quadro bastante preocupante, principalmente pacientes jovens, né? Quando a paciente ela tem idade reprodutiva já bem assistida, tudo bem, mas uma paciente jovem é bastante complicado, né? Porque isso aí envolve muito a parte psicológica da paciente. O emocional. O emocional, né? Então, é muito importante. Na questão do companheiro, o esposo, né? Que deve entender tudo isso. Isso também afeta a idade reprodutiva. É uma paciente jovem, né? Com bastante complicação já. Então, isso aí deixa a gente muito entristecido por causa disso, né? Um paciente que quer ter uma vida reprodutiva que não vai ter, né? Principalmente ela, que já teve várias cirurgias, porque a endometriose, ela tem vários tipos de graus, né? Do grau 1 até o grau mais grave, que foi no caso dela. Então, quando chega um grau muito avançado assim, a paciente ela tem bastante sintomatologia. Então, o que é que a gente faz? O possível para a gente diagnosticar mais precocemente possível, para não chegar a esse grau que essa paciente chegou, que é um grau muito avançado, tá? A gente não sabe o que a gente vai tratar, porque a endometriose ela um diagnóstico difícil. É um diagnóstico bastante difícil, a gente às vezes solicita vários exames e a paciente ela não apresenta, mas quando vem se agravar, tá aí o caso dessa paciente, que teve um grau avançado já, com comprometimento de bexiga, de útero, de ovário. Então, quanto mais tardio você diagnosticar, pior, porque isso é tudo que a gente não quer nessas pacientes, que é a complicação. Sim. E a endometriose, ela, quando não é bem diagnosticada inicialmente, ela leva a complicações, sim, principalmente como essa aí que teve endometriose grau muito avançado, que é aquele grau que a paciente sente muito desconforto abdominal, muita dor, constipação, né? Muito sangramento intraabdominal. Então, a paciente, quando você faz a cirurgia, está lá tudo colado. Você não sabe o que é que você vai fazer, tanto é que ela já teve várias aderências, e essas aderências ela vai complicando cada vez mais, porque se você não parar esse endométrio de sangrar, ele vai cada vez mais aumentando a aderência. Vê se um segundo vídeo. Infelizmente, eu não tenho qualidade de vida. Eu tinha uma vida ativa, eu era professora de educação física, eu lutava judô, eu tinha um treinamento intenso,
onde eu tinha uma vida normal, onde eu fazia tudo normal. E hoje eu não consigo ter uma vida normal decorrente às dores da endometriose. Então, todos os dias eu tomo medicações na veia, tenho acompanhamento com a fisioterapia, tenho acompanhamento com a psicóloga, faço terapia e provavelmente estou indo operar novamente, né? Dessa vez, eu não sei se vão retirar o meu útero. O que ela falou importante no acompanhamento de multiprofissional, né? Isso, importante nessas pacientes com grau bem avançado, que já fez várias cirurgias, não acho que todas as pacientes que têm endometriose, tá? Isso vai depender muito do quadro clínico da paciente. Então, como essa paciente, ela já teve múltiplas e múltiplas cirurgias, então isso afeta muito a parte psicológica, tá? Então, a gente tem que ter o maior cuidado nessas pacientes para que não ocorra essa complicação. Mas hoje a endometriose ela é controlável, tá? Dependendo do grau, ela é controlável. Então, como é que a gente controla a endometriose? Fazendo com que a paciente ela deixe de sangrar. Porque a endometriose é o sangramento que causa esse tipo de aderência, é o sangramento que causa o processo inflamatório. Então, quanto mais você deixa sangrar essas pacientes, mais complicações ela vai ter. Então, no processo dela, a gente já extinguiria o processo menstrual. Essa paciente ela não pode menstruar mais. Isso também tem um outro profissional que tem, além do psicólogo, fisioterapeuta, né? Isso aí vai depender muito. Depende muito também da implantação do endométrio. Por exemplo, tem implantação de endométrio que pode também ser localizado na região vaginal, né? Então, isso afeta o quê? A endometriose nessa região do canal vaginal, ela vai ver o quê? Um estreitamento do canal vaginal. Então, a paciente ela vai sentir dor durante o ato sexual. É o que chama de dispareunia. Dispareunia, que é o do ato sexual, né? Então, a endometriose, ela provoca tanta fibrose, né? Tanta cicatrização, que essa paciente ela fica com a vagina fechada. Então, é muito importante a fisioterapia ginecológica para dilatar mais esse canal vaginal, que a paciente ela quer ter uma vida sexual normal. E no caso dela, tem que parar essa menstruação. Tá? A gente hoje controla a paciente com endometriose, não só a parte emocional, psicológica, mas também a parte nutricional, a parte do estilo de vida da paciente, dependendo muito do grau da endometriose. A gente tem que mudar o estilo de vida da paciente, tem que mudar a alimentação, porque a endometriose, ela é um processo inflamatório. Então, se essa paciente ela não tiver um estilo de vida adequado, ela não tiver uma alimentação adequada, o que é uma alimentação adequada nas pacientes com endometriose? É uma alimentação anti-inflamatória. Porque a paciente ela fica tão inflamada, se você dá os alimentos inflamatórios para ela, ela tende a piorar. Então, a paciente ela tem que mudar o estilo de vida, principalmente o estilo de vida alimentar. Tá? Dar alimentos anti-inflamatórios, que é a base de frutas, verduras, leguminosas, tirar os alimentos inflamatórios, que são os enlatados, os conservantes, tá? Aquelas comidas pesadas, né? Aquelas comidas que provocam o aumento do processo inflamatório, e a paciente ela vai ter menos dor. Além disso, também ela pode ser associar anti-inflamatórios, isso vai depender muito do grau de endometriose e parar realmente dessa paciente sangrar. A única preocupação que a gente tem é o endométrio ele não sangrar. Sim. Porque quanto mais sangrar, mais processo inflamatório vai ter, mais cicatrização vai ter. Então, isso aí vai virando um bolo de neve. E a paciente ela não deixa de fazer cirurgia, tá? Então, hoje a cirurgia ela é indicada naquelas pacientes que têm um grau de endometriose mais avançado, tá? Então, como é que a gente vai diagnosticar esse grau de endometriose? Através do quadro clínico da paciente, né? E através de exames laboratoriais, como o CA-125, ele tende a aumentar mais no processo inflamatório, a ressonância magnética e a tomografia. Então, isso a gente vai ter o grau de endometriose. Quando o grau de endometriose ela é muito grande, a gente faz uma solicitação para que ela faça uma laparoscopia exploradora para a gente ver o grau de endometriose, para ver se essa paciente ela vai para a cirurgia ou não. Vê se tem um outro vídeo. Hoje eu tenho o plano Apvida, né? Sou acompanhada pelo Apvida. Tenho esse plano há mais de 10 anos. Então,
todo o meu tratamento, toda a cobertura é feita pelo Apvida. Então, tem alguns médicos que me acompanham, né, desde 2017, mas a minha situação é essa. Eu sei que a endometriose ela não tem cura, mas eu sei que ela tem um tratamento. Eu sei que eu posso ter uma qualidade de vida melhor. E é nisso que eu quero crer para minha vida, é nisso que eu espero uma qualidade de vida melhor, para que eu venha poder, pelo menos, ser uma boa mãe para minha filha e ser... Ainda bem que o plano de saúde acompanhando essas coisas tudo, porque o difícil é você fazer um tratamento desse sendo acompanhado pelo SUS, né? Vocês conhecem algum caminho assim para que uma paciente com essa sintomatologia, com esse quadro clínico, seja acompanhado pela rede pública? Sim, isso vai depender muito onde é a rede pública, né? Vai depender muito do profissional que vai pegar essa paciente. Você sabe que hoje a rede pública ele tem vários e vários tipos de defeitos, né? Então, hoje, a gente pode tratar essas pacientes na rede pública? Pode, mas assim, é muito difícil porque a paciente ela tem que ter um tratamento multidisciplinar e você sabe que pela rede pública é muito difícil esse tratamento multidisciplinar. É muito mais difícil você chegar a um diagnóstico, porque é muito mais difícil e demorado para você marcar, né, esses exames. Tanto os exames como o retorno. O retorno e a cirurgia também, né? Principalmente a cirurgia. Então, é uma paciente jovem, é uma paciente que ainda tem, assim, muita coisa pela frente, é uma paciente que ainda quer ser mãe. Então, a gente tem que ficar de olho nessas pacientes, porque quanto mais jovem, mais a gente tem que se preocupar com essas pacientes. Quando é uma paciente mais, com a prole mais definida, né, uma paciente que já tem filhos, aí a gente vai levando essa paciente até ela levar na parte de perimenopausa, a parte do climatério. Mas com uma paciente jovem, né, com assim, uma vida toda pela frente, a gente vai ter que, sim, que dar essas pacientes uma qualidade de vida melhor. A gravidez em si, ela tem um efeito, assim, não é um efeito, ela tem um quadro, um tempo que minimiza, né? Porque durante a menstruação ela não vai, durante a gravidez ela não vai menstruar, né? Isso aí é um quadro que a gente tem que pensar muito, porque a maioria das pacientes que querem engravidar e têm endometriose, elas podem engravidar sim. Basta a gente equilibrar o sistema emocional da paciente, ver a localidade da implantação da endometriose, ou seja, aquelas pacientes que já têm implantação de endometriose em tuba ovariana, que tem aquelas tubas que não são permeáveis, aí só só inseminação, infelizmente, né? Mas aquelas pacientes que a gente faz um exame chamado de histerosalpingografia, que a gente vê que tem as tampas permeáveis, ela pode se engravidar. Basta a gente equilibrar essa paciente e a qualidade de vida, é isso que eu estou dizendo. A gente pode amenizar essa dor, melhorando a qualidade de vida da paciente. A paciente ela tem que fazer exercício físico, dependendo do grau da dor, né? Fazer com que a paciente ela melhore a alimentação dela. Tem muitas pacientes minhas que a gente já controlou só com alimentação. Então, são pacientes que menstruam normalmente, são pacientes equilibradas emocionalmente, são pacientes que têm um estilo de vida melhor, que se alimentam bem. Então, isso vai depender muito do quadro clínico da paciente, de como a paciente vai aceitar ter endometriose, porque não é toda paciente que aceita que tem endometriose. Tá? São todas as pacientes que, não são todas as pacientes que sabem que tem endometriose, ficam indo regularmente ao médico. Então, tem pacientes que sabem que tem endometriose e abandonam o tratamento. Tá? Então, isso aí é muito difícil a gente equilibrar. Que né? chama de qualidade de vida, né? Isso, a endometriose ela não tem cura, mas ela tem controle. Então, a gente sabe controlar bem a vida social dessas pacientes, né? Então, é muito importante a gente ter uma equipe multidisciplinar com psicólogo, com nutricionista, né? A parte ginecológica, além do tratamento, o tratamento hormonal, que a gente também tem a parte da parada da menstruação, a gente tem que ter um tratamento natural também, né? A gente faz a parte da naturopatia, a gente faz a parte nutricional, então a gente vai tentando equilibrar a vida dessa paciente até ela ser mamãe, né? Ter uma qualidade de vida melhor. E quando acontece a necessidade de uma gravidez, que é uma gravidez, aí convoca mais um profissional para que faz a especialidade de fertilização, né?
para que ele possa... Não pode ficar um distante do outro. Os dois profissionais nesse instante têm que dar as mãos. É como eu já tenho falado, é uma equipe que tem que ser uma equipe unida, né? Porque a paciente, naquelas pacientes que têm condições de fazer uma fertilização, né? Quando é bem plantado, quando a gravidez ela tende a ser progressiva, são aquelas pacientes que ela pode sentir dor durante a gravidez, porque isso, como a endometriose ela está instalada, o aumento do útero, né? O neném desenvolvendo, ela pode sentir dor, ela vai sentir dor, né? Porque a dor da endometriose no período gestacional é a dor da cicatrização, é a dor do processo inflamatório. Então, a paciente, quando ela está gestante, que tem endometriose, ela vai também sentir dor. Então, a gente tem que equilibrar a dor dessa paciente, não através de medicamentos, mas através da alimentação, do exercício físico. Então, a gente também orienta essas pacientes que estão grávidas e que têm endometriose a sempre ir para o obstetra sempre ter comunicação com o médico dela, com a parte da infertilidade, com a parte nutricional. Então, é um conjunto, né, de sinais e sintomas que essa paciente ela vai ter durante a gravidez, que pode ser amenizado, sim, com o tratamento mais adequado. Eu acho que ainda resta um vídeo aí, José, por favor. E a situação é bem complicada, porque eu vivo com dor, durmo com a dor, acordo com a dor, tento conviver com a dor. Mas tem dias que as crises estão muito fortes, que eu não consigo andar, não consigo ter minhas atividades normais. Tenho uma filha de 7 anos, onde desde que ela nasceu, a minha vida é em hospitais e eu não consigo cuidar dela, né? Tenho a ajuda do meu esposo, que também teve que largar tudo para estar ao meu lado desde 2018. No caso, ela já tem uma filha, né? Como tinha falado. Ela já tem a filha, mas a parte psicológica dela está bem afetada, né? Então, é muito importante, nesse caso dela, o apoio familiar, né? A do esposo já está presente. O esposo já está presente, né? Porque isso abala muito a parte psicológica da paciente. Principalmente ela, que já está usando sonda, que tem dores, né? Dores constantes. A gente tem que avaliar por que ela está sentindo dor. Isso. Né? Será que ela parou o processo menstrual? Será que alguém parou esse processo inflamatório nela? Isso aí está um pouco meio conturbado, né? Porque essa dor que ela está sentindo é do processo inflamatório, é das aderências, né? Porque todo dia sentir dor não é normal. Isso. Tá? Se ela é uma paciente que está bem assistida, se ela tem o período menstrual dela cancelado, ela não vai ter tanta dor. O que está ocasionando dor? O processo inflamatório das aderências pós-cirúrgica, né? O processo psicológico também, né? Isso também pode afetar muito a paciente, dizer que está sentindo dor, né? Que todo dia tem que tomar medicamento. O organismo ele já fica acostumado, né? Então, a paciente já está tão inflamada, que ela tem que ser bem assistida. Tem que olhar como é que está a alimentação dessa paciente, né? Porque o organismo dela, eu acho que está cheio de medicamento. Então, isso pode estar resistente também. Por que ela está sentindo tanta dor? Ao nível de usar morfina, de usar vários anti-inflamatórios. Tem que ver por que essa paciente está sentindo dor. Será que é por causa das aderências? Será que ela está fazendo uma boa alimentação? Né? Será que ela está fazendo exercício físico? Porque a maioria da gente ela não precisa parar exercício físico, a não ser que ela seja assim, não queira fazer exercício físico ou usando de sonda, mas a gente faz o máximo, ela fazer caminhada, ter um estilo de vida melhor. Tá? Então, por isso que é importante uma equipe multidisciplinar, principalmente dessas pacientes com grau avançado de endometriose. Vamos agora falar um pouquinho sobre, foi o mês passado, Outubro Rosa, como é que aconteceu, como foram as atividades. Eu perguntei ao doutor Humberto Montoro no programa anterior, porque muitas vezes o paciente chegava a ele, o que você está sentindo? Eu não sei não, foi minha esposa que me trouxe aqui. Na ginecologia, algum esposo leva a esposa também para uma consulta com a ginecologia? Isso aí ocorre demais nos nossos consultórios, né? Então, Outubro Rosa dá para a gente. Além do mais, né? Assim, a gente tem um ano todinho de cuidar das pacientes, pode ser qualquer cor, né? Então, a paciente, ela chega no nosso consultório, geralmente ela
Pode ou não vir acompanhada pelo cônjuge, né? É muito importante, às vezes, a paciente ela se sente um pouco mais segura quando o parceiro ele participa também da... Como diz a máxima, né? Quem ama, cuida, né? Quem ama, cuida. Então, é muito importante também. Tem cônjuges e tem cônjuges. Tem pacientes que levam o marido, que o marido conta a história. Tem pacientes que não gostam que o marido... Então, é muito importante. Isso vai depender muito do casal. Então, a gente que é ginecologista, a gente tem que tratar a paciente independente da cor, né? Certo. Pode ser outubro rosa, dezembro vermelho. É um verdadeiro arco-íris, né? É um verdadeiro arco-íris durante o ano todinho. Então, a gente tem que ter o máximo de cuidado nessas pacientes, porque o mínimo sintoma, a gente pega muita coisa. Então, às vezes, a paciente, ela não sabe dizer o que sente, mas o esposo sabe dizer o que ela sente, porque ele está constantemente convivendo com ela. Verdade. Né? E na hora da conversa com o ginecologista, o que vem mais conversando é o parceiro. Olha. Porque o parceiro é o que mais sofre, o parceiro está ali toda hora. Então, às vezes, a gente direciona as perguntas para o parceiro e não para o paciente. Verdade. Né? É verdade. Então, Olha aí. a gente assim, pergunta o que é que ela está sentindo, porque às vezes a paciente ela esquece, né? Esquece, às vezes eu digo para as pacientes levar um caderninho, anotar, né? As perguntas, porque quando chega assim, na nossa frente, às vezes ela esquece mesmo. E por isso é que a maioria leva o cônjuge para conversar um pouco, né? Saber um pouco da história da paciente, isso aí eu acho muito importante. Perspectiva diz que no próximo mês é dezembro vermelho, é verdade? Isso, no próximo mês é o dezembro vermelho, vamos estar aqui também conversando, aí, né, sobre as inflamações. Interessa os dois mesmo, né? Ao invés de um estar levando o outro, os dois obrigatoriamente têm que ir, né? Que trata das doenças sexualmente transmissíveis. Porque o dezembro vermelho é sobre os processos inflamatórios ginecológicos, né? A maioria dos processos inflamatórios ginecológicos é muito de casal, tá? Porque o homem, hoje em dia, ele tem aquele tabu que a mulher sempre é a doente, que a mulher sempre é a contaminante. Não. A partir do momento que o casal tem relações, que começa o comprometimento, namorado, ficante, né? Namoradinho, ele tem também o comprometimento de se cuidar. Então, é muito importante os casais de namorados, os casais de ficantes, que hoje a maioria é tudo ficante, né? Ninguém quer namorar, tem vários tipos de parceiros, tem vários parceiros, se cuidar, tá? Porque o que a maioria que a gente pega lá é pacientes com múltiplos parceiros, tá? Se cuida, mas não cuida do parceiro, tá? Os parceiros, tem vários parceiras. Então, a gente tem que fazer como se fosse uma teia de aranha, né? E parceiros e parceiros e parceiras e parceiras também. Isso, né? Hoje em dia a gente não sabe quais são os parceiros. É verdade, né? assim, nós estamos falando assim, dando um contexto das doenças sexualmente transmissíveis. Isso, porque hoje as doenças sexualmente transmissíveis não é só parte do casal, tem hétero também, tem homo, tá? Tem muitas pacientes, casais masculinos, casais femininos, que procuram também se tratar. Não é só o casal hétero, tá? Então, vários tipos de casais, eles procuram ir para o ginecologista, não só porque é homo que não tem doença sim, tá? E precisa ser tratado. O casal, se uma paciente ela é solteira e tem vários e vários tipos de parceiros, a gente tenta o máximo cuidar desses parceiros também. Porque de uma via para outra ela vai ter contato de novo com esse parceiro. Então, se o parceiro ele não tratar adequadamente, a paciente ela volta para o mesmo quadro clínico. Então, fica aquele ciclo viciante de tratamento. Então, e fica mais difícil o segundo tratamento por conta da resistência. Isso, aí vai ter resistência, porque a gente vai tratar a paciente, mas não trata o parceiro. É por isso que é muito importante a gente perguntar. As pacientes elas ficam muito constrangidas, porque a gente pergunta quantos parceiros tem. Não é? Sei. A gente pergunta, o homem também, quantas parceiras tem. Mas hoje são algumas perguntas que, por isso que existe esse programa para orientar, era uma pergunta que era um tabu, de perguntar quantos parceiros tem e a ele também quantas parceiras tem. Mas também na questões de gênero, né? Se você perguntar sexo masculino, mas assim, em gênero... Isso aí fica um pouco mais difícil, porque a gente no nosso consultório, a gente pega todos os gêneros, né?
todos os gêneros. E hoje está a maior confusão, né? Você não sabe quem é que está com quem, hoje ele é hétero, fica com homem, fica com mulher. Então, a gente tem que ter uma conversa aberta com esses pacientes. A gente tem que fazer o tratamento da pessoa e do companheiro, seja companheiro, seja companheira, seja muitos companheiros, né? E evitar o máximo possível ter a contaminação, evitando como? Através do uso de camisinha, né? Tem tanta camisinha por aí, gente, vamos se tratar também, vamos se cuidar também, né? Esse tabu de que o homem é mais homem quando não usa camisinha não existe, né? Você precisa ter uma confiança no seu cônjuge para não usar camisinha, tá? Então, hoje a camisinha é uma maneira mais adequada de evitar uma doença sexualmente transmissível. Hoje, a gente diz que a camisinha evita, mas nem tanto, porque a gente pega muitos pacientes com HPV, né? Tanto masculino como feminino, na região pélvica. Então, pode ter condiloma na região pélvica, pode ter condiloma na boca, pode ter condiloma. Então, hoje a camisinha, ela é uma maneira de se evitar uma DST, mas não todas as DSTs, né? Porque o condiloma está aí, né? A doença venérea está aí, tem a parte do condiloma que pode gerar um câncer de colo uterino, tem outra parte do condiloma que pode levar àquela exacerbação, né? Que são a parte daquela que parece um couve-flor. Então, tem que se tratar. E não só de colo uterino, mas de pênis também, né? Pênis também, região pélvica, região de virilha, entendeu? Então, hoje a camisinha se evita, né? Mas, assim, tem que ver também com pacientes que têm sexo oral, que eu já peguei também HPV em nível oral, né? Paciente com HPV em nível labial, em nível de língua. Então, hoje a gente tem que conversar com essas pacientes, com esses pacientes, porque hoje os homens ainda têm aquele tabu de procurar o urologista para fazer o tratamento, para fazer um acompanhamento também. Porque acham que são imortais, né? Chama muita atenção, até porque você está acompanhando esse filme, lá faça um comentário, dê um likezinho também no filme. Mas muitas vezes, no programa, muitas vezes sai numa sexta-feira, sextou, sai, acham aquela jovem bonita, aquele jovem bonito, aí diz assim, ó, eu estou sem camisinha, aí se dão no direito de ter um coito oral, um ectópico, né, que a gente chama, e não, acha que a camisinha só deve ser usada para o coito vaginal. Não. Esse é um dos vários erros, né? Quem vê cara não vê o que tem dentro, né? Às vezes uma cara bonitinha e está lá cheio de problemas. Então, hoje, com essa sociedade moderna, que ninguém é de ninguém, né? Hoje em dia, né, a sexualidade está aflorando, né? Nossas crianças, né, com a internet, aí não conversa mais com os pais, não tem aquele convívio, né, de família, né? Às vezes a criança, ela começa a crescer de vez de conviver com os pais, conversar sobre a sexualidade. E hoje em dia é muito importante pai e mãe falar sobre a sexualidade, porque hoje as nossas crianças estão abrochando mais precocemente. Então, o que é que a gente vê? As crianças tudo no celular. Então, elas mesmo vão procurar saber de atos sexuais através de amiguinhos, né? Através da internet, ficantes, aí sai para uma festinha, fica com um, fica com outra. Então, isso daí é que vai fazer com que ocorra o quê? Uma gama de doenças, né? Porque hoje em dia você não sabe quem você pega, né? Às vezes sai para uma noitada assim, vê um rapaz bonito, uma moça bonita, tem aquela atração sexual, vai lá, não leva a camisinha, né? Tem que levar a camisinha na bolsa, né? Porque a camisinha, gente, não só é durante o coito, é durante realmente, antes da penetração. A gente orienta esses pacientes a usar antes da penetração, não só quando vai ter o coito propriamente dito. Então, a gente tem que ver, tá? Tem o sexo oral também, que a gente tem que lembrar que também pode ser transmitível também, tá? Pacientes com herpes labial pode contaminar vulva e vagina. Então, isso tudo a gente tem que ter o maior cuidado, principalmente hoje. Você falou bem, assim, de que está, assim, tudo frouxo, numa linguagem bem popular, nas redes sociais. Eu estive até observando que não tem um controle, não tem mais censura. Você clicou ali, já aparece, e a criança de 5, 6, 7, 8, 9, 10, e começa a ter acesso a esses vídeos, a esses filmes, e vai ter aquilo ali como uma primeira educação sexual e também como uma referência. Eu vi que é assim,
e quando, na verdade, precisa de uma orientação dos pais, né? E você, como ginecologista, que já viu tanta doença sexualmente transmissível em mulheres, crianças, né? Nós podemos dizer assim, o que é que você pode, assim, orientar aos pais? Então, vamos lá. Os pais de antigamente, você sabe que os casais, né, antigos, de 30 anos, 40 anos atrás, a gente não teve essa educação sexual como que a gente pode ter hoje, tá? Então, a gente vem de uma época que a gente só pensava em estudar, só pensava em faculdade. Então, a gente não teve aquela orientação sexual propriamente dita, porque era um tabu há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, os nossos pais, né, conversar sobre sexo. Não tem. Isso aí era muito difícil, isso aí todo mundo já sabe, né? Então, hoje, com essa modernidade da internet, né, a gente amadurece cada vez mais. Então, a gente pede que os pais, que já têm aquela visão retrógrada, que tenham uma visão mais aberta, né? Converse com seus filhos, né? Mas eu não vou conversar com o meu filho porque eu acho muito feio. Não é isso. É você educar o seu filho para o futuro. Porque a gente sabe que tem hoje vacina contra HPV, a gente sabe que tem hoje tratamento com AIDS, mas a gente não quer ser contaminado e nem muito menos os nossos filhos. Então, eu acho que é importante essa educação começar logo precocemente. Porque hoje uma criança de 11, 12 anos está engravidando, né? Eu que trabalho na maternidade, todo dia a gente vê que essas crianças têm gravidez mais precoce. É criança de 12, 13 anos já engravidando. Então, por que não orientar essas crianças mais precocemente, né? Uma criança, ela vai estar, às vezes ela entra numa atividade sexual muito precoce. Criança de 11, 12 anos está aí querendo, né? Namorar, tá? Então, eu acho muito importante que os pais de hoje em dia abram essa mentalidade de hoje para o futuro, porque o futuro dos nossos filhos depende da nossa educação, tá? E tem hoje muitas mães aí solteiras, muitos pais solteiros que têm filhas, tá? Que às vezes procuram o ginecologista para conversar. Eu acho lindo quando o pai chega lá com uma filha de 9 anos, de 11 anos, já querendo começar o ato sexual e ele ser o pai e a mãe, tá? Porque hoje tem muitos solteiros e solteiros. Então, não é só porque o pai, o homem, tem uma filha mulher que ele vai se fechar, tá? Então, essa menina vai sentir o quê? Insegurança, né? Ela não vai ter uma educação sexual por causa da falta da mãe. Não, se o pai ele tiver uma visão muito, muito moderna, for um pai presente, ela vai ter uma educação sexual como se fosse a mãe. Lógico que uma mãe sempre vai sentir falta, né? Na família. É a mesma coisa da mãe. Uma mãe, quando não tem o pai presente, quando ela tem um filho homem, ela tem que ter essa visão. Ela tem que ter essa conversa com o adolescente que está aflorando, né? Ter uma conversa aberta, porque ele vai contar tudo. Então, quando a mãe é presente, quando não tem o pai presente, quando tem um filho homem, ela tem que começar essa atividade de conversar com o filho, de se abrir com o filho, porque o filho ele vai ter mais confiança na mãe se a mãe também se abrir para ele. É verdade. Às vezes a gente vê comentários assim, as mulheres sentam e uma fica falando, porque minha filha é isso, Mas já sentou alguma vez para conversar com a filha? E às vezes é o próprio pai que diz, olha, não sei, minha filha, não sei o que. Aí vai estar perguntando a ele, vai fazer comentário com os colegas de uma mesa de bar, né? É isso justamente que eu estava falando, porque os filhos hoje estão muito abandonados. Por quê? Porque com essa modernidade a gente sempre fica no trabalho, a gente não tem tempo de sair com a família, não tem tempo de conversar com os filhos. Então, hoje a gente tem que ter essa visão, 1 hora por dia, conversar com os nossos filhos, ver como é que tá as amizades, porque hoje tudo é amizade, tá? Então, ter umas boas amizades, tentar controlar essas amizades, porque o que a gente tem mais medo é que nossos filhos sejam prejudicados futuramente.
Então, é muito bom os pais terem essa visão de futuro, né? Sentar com os filhos, conversar, se abrir. E outra coisa, os filhos eles vão se abrir para você se você se abrir com ele. Não adianta só você conversar. A linguagem, né? Porque pode ser uma linguagem... Isso, uma linguagem mais dinâmica, mais acessível, né? Às vezes você brinca Antigamente, com o filho, assim, nossos pais diziam assim, olha, cuidado com quem vai andar. Passarinho que anda como morcego, dorme de cabeça para baixo. E só isso que ele diz, né? Eram as regras, né? Não é isso? É. Então, os pais, há 30, 40 anos atrás, tinham essa visão de tabu. E hoje, eu tenho muitas pacientes, adolescentes, que os pais não conversam, né? Tem medo dos pais, de conversar com os pais. Então, ele vai para a internet, ele vai para os coleguinhas, aí começa a fazer coisas que os pais não sabem, né? Aí depois vem e faz aquele auê todinho na consulta e vem e briga com a filha. Eu não acho que a filha está totalmente errada, mas também não acho que a filha está totalmente correta, porque às vezes os nossos próprios filhos não conversam com a gente porque a gente forma uma capa protetora, tá? Isso vai depender muito dos nossos pais, tá? É por isso que a gente tem que realmente se reeducar, a gente tem que realmente quebrar esse tabu do tratamento há 30, 40 anos atrás, para a gente ver que a vida hoje não é assim, há 30, 40 anos atrás. A vida hoje é moderna, você tem que conversar com seus filhos, você tem que levar seu filho para o ginecologista, você tem que conversar, tem que explicar os tipos de doença que tem que orientar a atividade sexual, tem que ver como é que está a vida do dia a dia dos nossos filhos. Então, orientar a atividade sexual, o início, né, e etc. O parceiro também, orientar também com relação à gravidez precoce, né? De repente aparece grave os métodos de anticoncepção, as doenças sexualmente transmissíveis e acima um outro problema que é o experimento com droga, né? Pois é, isso aí é também um dos motivos, né, que pode levar também um ato sexual mais precoce, né? Por isso que eu acho muito importante que os pais levem, porque durante a nossa consulta, a gente realmente conversa com os dois, tá? E depois a gente tira a criança e conversa com o pai. Porque às vezes a gente tem que abrir a mentalidade do pai, a mentalidade da mãe, entendeu? Porque às vezes a criança, ela começa um ato sexual mais precoce, começa a ter doenças sexualmente transmitidas mais precocemente, mas por culpa do pai, por culpa da mãe, por culpa realmente do convívio familiar. Então, a gente primeiro conversa com a criança, depois conversa com o pai, depois coloca os dois juntos, tá? Para ter, assim, uma afinidade muito grande, porque a partir do momento que você trata essa criança, que a gente vê que tem algum problema, a gente já orienta também a fazer um tratamento psicológico, porque muitas crianças têm esse tipo de relação, né? Conflitante com o pai. Tem criança que se fecha mesmo, chega com vários tipos de doenças, chega com até uma gravidez precoce, né, que a gente vê em crianças com 12, 13 anos. A culpa é justamente das nossas mentes, né, da nossa educação, né? A gente tenta evitar no máximo que essa criança ela tenha uma gravidez precoce, a gente tenta no máximo que essa criança do sexo feminino tenha múltiplas parceiras, tá? É difícil hoje, porque hoje as crianças do sexo feminino, ela amadurece mais rapidamente que o homem, né? O homem ele fica um pouco mais, amadurece um pouco mais tardiamente, né? A parte feminina, para esse empoderamento, ela se torna um pouco mais precoce. Então, as adolescentes de hoje, elas estão tendo uma conversa muito franca, né? Muito aberta, a gente fica até besta, né? Das conversas que ela tem com a gente. É uma pessoa além da idade, mas porque a mulher, ela amadurece mais precocemente, né? Ela tem aquela afinidade, ela quer ter o ato sexual mais precocemente, o homem é mais ameno, né? Mas assim, vai com as outras, entendeu como é? A mulher ela é mais dinâmica, apesar da sociedade de hoje, a mulher ficar um pouco mais independente do homem, também se regrediram mais um pouco. Então, a mulher ela tem mais atitude, né? A mulher ela tem mais... ela tem mais vontade, né, das coisas, ela se torna mais um pouco mais dependente. Então, a gente vê as crianças com 12, 13 anos mais empoderadas, né? Verdade. Mais precoce. Então, a gente tem que ter mais cuidado do sexo feminino do que o sexo masculino. É verdade. O que ocorre bastante também, que
prejudica nesse follow-up, nesse acompanhamento, é a questão da alienação parental, né? Aquele casal que é separado, que fica jogando um contra o outro. Se o que tem de bom aprendeu com o pai, o que tem de ruim aprendeu com a mãe e vice-versa, né? Isso acontece muito nos casais separados. É justamente isso, né? O que a gente orienta nesses casos é a gente não subjugar o cônjuge, tá? Então, isso vai depender muito da relação da separação, né? Quando a relação da separação é uma separação amigável, a gente tenta o máximo possível não julgar o outro, porque isso que tudo que sofre é a criança, tá? Então, a criança, ela sofre muito, independente da idade. Geralmente, a separação é uma forma de destruição familiar, tá? Então, a gente procura o máximo a gente orientar esses pais que se separam, né? Dependendo da idade da criança, a gente colocar a criança para fazer uma terapia, tá? Por mais que seja amigável. Ok. Nós estivemos aqui com a doutora Cláudia Pinto, ginecologista, que nos deu essas lições sobre endometriose. Agradecemos a você que esteve conosco, também nos acompanhando, e agradecemos assim de uma forma muito especial a Surama, que espontaneamente colocou o seu quadro clínico e dizer para ela que a medicina não existe para os sãos, existe para os doentes, e que evolui todo dia evolui. E fazemos votos de que chegamos assim a um momento em que você tenha melhores condições de vida e bem provável o seu tratamento. Considerações finais para a doutora Cláudia? Então, as considerações finais é que a gente trate a mente, corpo e espírito, tá? A endometriose, ela não tem cura, mas ela tem controle. E principalmente cuidar dos nossos filhos, ter a mente aberta, né? Conversar mais com as nossas crianças, que está aí hoje, né? As doenças sexualmente transmissíveis. E a endometriose, sim, ela tem cura e tem vários tipos de tratamento que a gente pode também levar a qualidade de vida dessas pacientes e até uma fertilidade bem assistida. Muito obrigado a você, doutora Cláudia, e fiquem certos que na próxima semana estaremos mais uma vez com o programa Medicina em Destaque. Até mais. O programa Medicina em Destaque é um oferecimento de Hospital Vida, humano por natureza.